Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. E se você tá me ouvindo, me fala aí como é que tá o som, como é que tá a iluminação, se tá tudo ok. Dr. Fábio Mazola, Oxford, está aqui. André Luiz, André, quanto tempo? Seja bem-vindo. E nós estamos conversando sobre se é possível empreender nos Estados Unidos. Temos um convidado muito especial hoje. Carlo Barbieri é um ícone da comunidade brasileira nos Estados Unidos, não só na Flórida. E ele vai estar conversando conosco sobre como investir nos Estados Unidos. Vou chamar o nosso convidado. Vamos esperar para falar com essa personalidade que vai nos ensinar muito sobre Carlo Barbieri. Acabou de chegar, eu estava aqui enchendo ele de elogios, ele agora está conosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Como é que Alegria você estar está? contigo aí. Pois é, muito feliz de você separar um pouco da sua agenda tão congestionada para a gente conversar sobre a Flórida, sobre a América. E, Carlos, nós estamos numa jornada conversando sobre se é possível empreender nos Estados Unidos. E se é possível para um brasileiro empreender. E nós estamos trazendo pessoas para conversar sobre isso. Ok. Falamos com o Léo Rezende, falamos com o Cristiano Englert, e olha, a bandeirinha está até posicionada. Vou falar bandeira aqui para que o Instagram fica mais bonitinho com a bandeira brasileira, né? Ah, que legal! E aí, Carlos, fala para mim, se apresenta Uhum. para quem está nos assistindo, quem é o Carlos Barbieri, um apaixonado pelo Brasil, um apaixonado pelos Estados Unidos. Quem que é o Carlos? Conta aí para o pessoal. Bom, hoje nós vamos falar de finanças, então vou falar um pouquinho sobre a parte e a formação nossa nesta área, né? Eu me formei em Sim, economia no Brasil, na Faculdade de Economia São Luís, que à época era a única faculdade de um pensamento liberal. Eu gosto de aclarar isso antes, porque é uma questão de honestidade intelectual. Eu sou muito mais, digamos, ligado à linha de Hayek, à linha de Friedman, do que à uau, linha de Keynes, né? Então, é uma questão de deixar isso claro antes. Aí eu fiz uma série de cursos nessa área financeira, ainda no Brasil, fiz a Fundação Getúlio Vargas, todo um ano na área de finanças, e tive muita experiência nessa área. Fui diretor, presidente de um banco, tive participação em distribuidor de valores, etc. E isso foi marcando minha vida. Aqui nos Estados Unidos eu fiz alguns cursos na área financeira também, em Harvard, no MIT, na Universidade de Chicago, novamente, com pensamento liberal, né? Dentro desse sentido. E é um segmento que me apaixona, porque, particularmente depois do avanço da globalização, o setor que tomou a dianteira nesse campo foi justamente a globalização financeira, que sim, integrou o mundo de alguma forma, deu muita velocidade aos processos de transferência de capital, de recursos, e isso acaba, de alguma maneira, influenciando o segmento como um todo, mas, em particular, cria oportunidades e riscos que devem ser sempre mensurados nesse setor. Aqui nos Estados Unidos, eu continuei uma atividade da Oxford. Oxford é uma empresa que tem 47 anos, 30 das quais aqui nos Estados Unidos, uau, e no qual eu digo sempre que eu aprendi a ser americano no Brasil, porque as empresas que a gente apoiava no Brasil, nossos clientes, eram majoritariamente empresas americanas, a General Electric, a 3M, a Kodak, a Cummins e assim por diante. Algumas europeias, claro, a Tetra Pak, a BASF, mas as empresas americanas eram majoritariamente nossos clientes. E com isso, nós aprendemos uma forma de trabalhar americana já lá.
em vindo para cá, claro, nós invertemos a mão. Passamos a usar esse conhecimento que nós tínhamos para as empresas brasileiras que queriam vir para cá. Já não eram mais as grandes corporações internacionais, mas eram pequenas, médias empresas brasileiras e empreendedores que queriam vir para os Estados Unidos. Dessa forma, nós fomos gradualmente desenvolvendo um trabalho. Hoje a Oxford tem 120 colaboradores, atua com 100 e poucos diferentes serviços, divididos em 10 empresas separadas. E uma delas, talvez a principal, é justamente a área financeira, porque seja porque você quer investir, seja porque você não tem dinheiro para o seu projeto, sempre a parte financeira é a parte mais importante em qualquer E um dos planejamento, limitadores. né? E um dos limitadores. Um dos limitadores, certo? Ou pode ser uma das oportunidades, né? O que a gente tem visto é que os Estados Unidos é o país que mais oferece condições de você alavancar, tanto na aplicação, é um país que nasceu alavancando, né? Nós não tivemos aqui nos Estados Unidos o terror que nós trazemos no Brasil, que é do empréstimo sempre representar um risco muito grande. No Brasil nós temos juros extorsivos, inflações corroidoras do nosso capital, enquanto que aqui nós temos no sistema financeiro um aliado para o desenvolvimento do nosso negócio ou do nosso ganho. E eu acho que esse é o tema do dia de hoje. Eu estou à sua disposição, Neymar. Se eu pudesse Perfeito. Me fala o seguinte, você acha que é possível investir nos Estados Unidos uma pessoa que mora no Brasil? Claro que é possível. Há, logicamente, a necessidade de você verificar o que é melhor para você. Primeiro porque não há limitação no que diz respeito ao envio de recursos do Brasil para cá. Desde que seu dinheiro seja de origem lícita, certo? Você pode, de alguma maneira, mandar. Aí você tem duas opções. Ou você faz uma transferência através de um centro de investimentos do Brasil aqui, que tem uma série de limitações, porque há ainda uma regulamentação muito estreita nesse sentido, ou você remete o dinheiro para a sua conta aqui, que tem a vantagem de ser uma remessa sem nenhum tipo de ônus, né? Sem pagar um IOF exorbitante, só aquele 1%, e a partir dos Estados Unidos você faz a aplicação. Aí você tem uma bifurcação de oportunidade. Você pode aplicar esse recurso como brasileiro, transferindo para o Brasil os resultados da sua operação e pagando os tributos correspondentes aqui e lá, ou você pode fazer esse investimento como residente fiscal americano, mesmo não morando aqui, criando o seu IT number, o seu número fiscal americano, e a partir daí esse valor está fora do acordo de transferência de informações entre os dois países. Então, aí você passa a optar por saber se você quer somente declarar e pagar imposto aqui, ou se você faz questão de contribuir com o fisco nacional brasileiro, que, embora como patriotas a gente entenda que é sempre bom contribuir, mas a aplicação desses recursos, né, um país como o Brasil, quase como algumas instabilidades, né, um poder legislativo que dilacera com o patrimônio público, né? Você viu agora a decisão de ontem que, de repente, eles aumentam 120 bilhões de dólares para favorecer aos funcionários públicos, né? Que já estão, que já ganha 20 vezes mais do que o funcionário. A iniciativa privada, sim. Exato. Então, nem sempre é conveniente facilitar essa arrecadação, porque a gente sabe que vai ser provavelmente muito mal aplicado. E dentro desse sistema político brasileiro, um pouco controverso ainda, o país é um país interessante, o Brasil. Ele tem 12 presidentes, né, um eleito e mais 11 que mandam, através da toga, né? E com isso nós temos um sistema assim, um pouco esdrúxulo de administração do poder, né? Porque você tem esses 11 que têm o poder, embora não tenham sido eleitos, você tem mais 500 e poucos parlamentares que não necessariamente estão tão voltados ao espírito público na sua gestão. E
E você tem uma moeda extremamente volátil, né? Daí a preocupação ou interesse de uma grande parte dos investidores é de ter a sua disponibilidade aqui nos Estados Unidos, porque ele vai ter uma moeda forte, uma moeda estável, e num país que, independentemente do resultado eleitoral, é um país seguro, certo? Sim. Você vê, em termos da pandemia, os números são muito, digamos assim, exemplificadores da situação. A Europa toda, os seus 20 e tantos países, 28, decidiram fazer um aporte financeiro robusto para a retomada do crescimento econômico após o final da pandemia, e você teve uma soma de 750 bilhões de euros. Nos Estados Unidos já foram colocados 7 trilhões de dólares. Já pensou? E ainda você tem mais 3 trilhões a caminho, apenas nessa discussão de quem vai ficar com o bônus da liberação desse recurso. Mas você vê que a economia já começa a reagir. O nível de desemprego que a imprensa divulgou, eu acho, sem comprovação, que chegou a 25%. Na primeiro levantamento real foi para 14,9%, e já no último mês nós tivemos 10,2%. Seguramente, no mês de agosto, nós vamos ter um nível de desemprego abaixo de 10%, ou seja, de um dígito, e não vamos voltar nesse ano aos 3,5% que estava ano passado, mas mostra a pujança econômica, o nível de casas novas construídas aumentou 18%, 22%, o nível de autorizações de construção aumentou 18%, ou seja, não há nenhum indicador da economia que não mostre que a economia está se recuperando extremamente rápida, de uma forma extremamente rápida. E mais que isso, se você considerar que a Bolsa trabalha por expectativa, enquanto que a economia trabalha pela razão, né? Uns até machistas dizem que a Bolsa tem a linha de pensamento feminino, que é emocional, e a economia é mais assim, taciturna, né? Mais masculina, né? Mais cética. Nos dois casos, você vê a perspectiva boa. A Bolsa já voltou aos patamares de fevereiro, né? Impressionante, né? A recuperação da Bolsa, o que mostra a confiança no futuro da economia americana. E o setor da economia, seja pelo nível de emprego, seja pelo nível de construção, seja pela retomada industrial, já está praticamente retornando a fevereiro. E eu quero crer que até o final do ano nós vamos ter novamente os Estados Unidos dos nossos sonhos, com grande Agora, crescimento. olha só que informação incrível, porque muitas vezes a pessoa que está no Brasil, ele é um empreendedor, ou ele é um profissional liberal, ou ele é ah, alguém que já acumulou algum patrimônio. Eu tenho a impressão que nem todos têm essa percepção, que você pode, de forma legal, com a orientação adequada, ter parte do seu recurso que você construiu legalmente, de forma lícita, aplicado em solo americano e moeda forte, de uma maneira a proteger parte do seu patrimônio em dólar. Essa operação ela é plenamente factível. Não, perfeito. Você abordou um tema importante. Primeiro, é a legalidade da operação. E Sim? segundo, a importância da forma, porque em você se declarando um contribuinte fiscal americano, além da vantagem de você não ter que oferecer esse tributo ao governo brasileiro, você só vai ser taxado aqui, e não há forma dessa transferência de informação ser feita, porque não é parte do acordo de informação, você passa a ter as tarifas, as taxas do contribuinte americano, que são maravilhosamente melhores. Veja você chega num banco aqui nos Estados Unidos, qualquer banco, você mora aqui, você conhece isso melhor do que eu, e você fala, eu quero aplicar $1 milhão. Provavelmente, o gerente do banco vai lhe oferecer alguma coisa em torno de 0,7%, 8%, 0,8%, ou seja, Cara, é bom lembrar que é ao ano, viu? ao ano. E se você até mesmo comparar com o Brasil,
um certificado de depósito no Brasil, você vai obter talvez 3,5%, 4% ao ano, dependendo da quantia. Você, como um cidadão, ou pelo menos como um residente fiscal americano, se você estiver embaixo de um guarda-chuva, de uma umbrella, de uma instituição como a nossa, por exemplo, que tem aplicações acumuladas acima de 100 milhões de dólares, certo? Você vai conseguir um certificado de depósito de um banco de primeira linha que vai lhe pagar 7%. Ora, Já pensou? É em dólar. em dólar. 7% em dólar é muito diferente de 4% em real, e a partir dessa estruturação da operação aqui, feita nos Estados Unidos, você tem uma forma de derivar essas informações, esse investimento, de maneira muito interessante. Mas comece só por isso, que você vai ter 4% em real no Brasil, ou 3,5%. Você terá, como brasileiro, aplicando através do sistema financeiro americano, menos de 1% ao ano, como você destacou muito bem. E se você entrar como contribuinte fiscal americano através de um guarda-chuva de uma instituição forte, a gente trabalha com uma empresa que aplica mais ou menos em torno de $1 trilhão ao ano, então ele tem bala para negociação, certo? Sim. Você vai ganhar hoje, né? 7%. Ano passado pagava 9%, certo? E a partir daí você estrutura a operação Neymar, aí que é a parte linda, e é apenas o início das boas notícias. Não, e olha só que coisa curiosa, porque para cada dólar, se você for fazer uma correlação com o real, para cada dólar você está multiplicando por 5 e pouco. Sim. E a chance do real se valorizar com relação ao dólar é um pouco modesta, certo? Pelo menos a curto e médio prazo. E aí começa, como eu estava dizendo, a parte bonita da operação estruturada, certo? Nada a ver com a Odebrecht, certo? Operação estruturada financeira, né? Sim. Primeiro, não é uma operação montada no estilo da operação estruturada no Brasil, em que você compra um certificado e quem administra isso é a instituição financeira onde você comprou. Aqui, quando você monta uma operação estruturada, pelo menos conosco, é uma operação em que 100% dela é administrada pelos seus interesses. Então, vamos pegar um exemplo. Você pega lá, vamos pegar um número qualquer, 100 milhões. Melhor, 1 milhão. Você aplicou lá, você ganhou 7% ao ano no certificado de depósito, um banco de primeira linha, em seu nome, diretamente na conta do banco, por aplicação essa garantida, esse valor por 7 anos. Normalmente os bancos se dão a operação. Mas esse dinheiro é líquido. Por que é líquido? Porque você pode chegar com esse certificado, e normalmente a gente monta essa operação já casada, ir a um outro banco e obter uma linha de crédito com esse colateral, com esse valor já como garantia, a 2,97, 2,78, digamos 3% ao ano. Então, na alavancagem, você já ganhou 4. Né? Você tem uma operação, está pagando menos de 3, você está ganhando 7. Com esses 90% que você pode levantar, você faz uma segunda operação financeira ao seu gosto. Os Estados Unidos tem 800 operações, já tem uns 8 mil tipos diferentes de aplicação financeira. Certo? Então, já é uma alternativa muito grande. Você pode usar o seu certificado e ficar só com ele. Você pode pegar esse seu certificado, transformar em dinheiro novamente e aplicar, seja até fazer um visto EB5, ou seja para você aplicar numa estrutura financeira. Agora, se o investidor é extremamente conservador, o que na maioria de nós somos, porque a gente está preocupado em garantir o patrimônio e não quer assumir o risco de perder esse dinheiro, você imagina uma segunda fase da operação, em vez de você ir para o sistema financeiro, que a gente pode deixar para daqui a pouco, você vai lá e faz uma aplicação em imóveis. Então, você vai pegar 900 mil, vai aplicar esses 900 mil numa carteira de imóveis que tenha, ao mesmo tempo, liquidez e perspectivas de valorização. Você não vai aplicar em mercados de risco imobiliário, certo? Todos nós sabemos que, por exemplo, Miami, embora seja tenha uma grande demanda, há um certo excesso de oferta, então há uma desvalorização durante um tempo. Orlando, em função da pandemia, nós tivemos a mesma situação, porque muitas pessoas investiram em imóveis em Orlando na expectativa de locação da casa
para temporadas, né? O Vacancy Homes. O que aconteceu? Com a pandemia, as pessoas não vieram, não puderam vir, as casas ficaram desocupadas, então você tem um empréstimo a pagar e não tem a receita. Mas isso são casos atípicos e temporários, certo? Mas, na média, a valorização imobiliária nos Estados Unidos ao longo dos últimos 20 anos foi acima de 3% ao ano. Já pensou? No último ano foi 4%. Mas tire isso, tire a média da Flórida, que foi mais de 5% nos últimos anos, e coloque 2%, para ser bem conservador, certo? Bom, aí você vai pegar esses 900 mil dólares que você levantou emprestado e você vai comprar 2 milhões e 700 mil em imóveis. Bem estudado o caso, bem analisado, com muito critério, que, essencialmente, quando você contrata o serviço de consultoria, é para você ganhar dinheiro, quer dizer, é um investimento que você está fazendo, você não está gastando dinheiro, você está investindo. Bom, aí você vai comprar 2 milhões e 700, números redondos, certo? Ou seja, você vai ter 2%, na verdade você vai ter 3 a 3,5% se você pegar o gráfico histórico de valorização, de valor adicionado ao seu patrimônio todo ano nas residências que você comprou. Então, por um lado, você vai ter o seu dinheiro aplicado rendendo 7, você vai pegar esses 900 que você pegou emprestado, alavancando no seu CD, e vai transformar em 2 milhões e 700 de valorização imobiliária. E não é, veja, não é sobre os 900 que você investiu, é sobre os 2 milhões e 700 que você vai pegar 1/3 e aplicar como down payment, como pagamento inicial na compra da residência, e 2/3 você vai obter uma hipoteca a um juros hoje em torno de 3,5% ou menos. Ok? Beleza. Ora, quem vai pagar a sua valorização patrimonial na área imobiliária, quem é? O inquilino, certo? Então, você vai ter uma terceira alavancagem. Quem vai pagar para você ter um patrimônio maior é o seu próprio inquilino. Não há segredo na operação. O segredo está em fazer a coisa bem feita. Não está em como fazer e montar um pacote completo. Quanto mais completo for o pacote, mais eficiente ele será e mais vantagem ele vai trazer. Então, você vai ter, digamos, se fosse 3% ao ano de valorização, você teria 3% sobre 2 milhões e 700, né? E você vai ter mais os 700, os 7% do seu investimento financeiro num certificado de depósito. Então, veja que coisa linda. Mas não é tudo, parece propaganda de televisão. Por quê? Porque quando você faz uma operação inteligente, e nós dizemos que a Oxford é uma empresa de consultoria de inteligência em soluções, o que vai acontecer com isso? Este ganho financeiro que você terá no seu certificado de depósito, você não vai pagar o imposto. Por que você não vai pagar o imposto? Porque quando você pegou o dinheiro a 3%, esses 3% que você está pagando é juros. Ora, se você está pagando esses juros, você diminui do ganho do 7%. Então, você já está pagando só sobre 3%, sobre 4%, certo? 3% você já está batendo. Mas, na hora do imóvel, você está pagando o quê? O juros sobre o mortgage. Você, como todos nós aqui, pagamos mortgage porque é uma maneira inteligente de você poupar dinheiro. Por que inteligente? Porque, como a legislação americana permite que você não pague imposto total, você sempre diminui de imposto a pagar os juros que você pagou, e nos primeiros anos, pelo menos os primeiros quase 10 anos do mortgage, você está pagando juros, ora, quem está pagando esses juros é o governo americano, você está tirando do imposto a pagar esses juros pagos. Então, é muito provável, dentro de um planejamento adequado, aqui a gente sem um papel para rabiscar fica um pouco mais complicado, certo? É muito provável que você vai ter, ao final, ou um imposto negativo ou muito pequeno, certo? Porque você está usando todo um conhecimento da estrutura tributária americana e toda uma forma de aplicação que vai fazer com que você tenha um ganho líquido muito superior, ou pelo menos apenas aos 7%. Você vai tangenciar 12%, 11% ao ano, em dólar, certo? Com uma baixíssima ou sem uma tributação. Veja que coisa linda. Sim. Uma coisa dessa. Olha só, gente. Eu ia fazer uma pergunta que era como mudar para o ZEUA e ter renda em dólar e
Carlo Barbieri já explicou. Só que, como o Carlos está aqui há muito tempo, às vezes você que está no Brasil não pegou essa sequência toda. Olha que coisa incrível que Carlos explicou aqui. Você, com algum recurso, você vai. Carlos, se eu cometer algum equívoco, você me corrige. Você, com algum recurso, você chega em solo americano ou a partir do Brasil transfere esse dinheiro, você aplica num banco e já recebe por aquele recurso algum rendimento, em torno de 6, 7 ao ano. Esse próprio dinheiro aplicado te dá acesso a uma carta de crédito que você pode ir numa outra instituição e permitir, com esse valor, multiplicar o valor, ou seja, alavancar, para a compra de muitos outros imóveis ou aquisições, uma vez que você vai financiar e dar parte desse dinheiro como entrada. E esse pagamento vai ser feito com a receita do aluguel desses imóveis. Ó, gente, se você queria ter uma aula, você pega essa setinha, envia para todo mundo. Eu vou deixar essa live gravada depois, porque essa dica do Carlos aí, eu tenho impressão que se fosse uma consultoria lá na Oxford, com certeza não ficaria menos que US$ 100 mil. É uma, é uma estruturação incrível, porque você consegue multiplicar o seu recurso em várias operações e, para melhorar ainda o cenário, você consegue abater todos esses encargos no seu imposto de renda a pagar, a ponto que você praticamente não vai pagar nada ou quase ter um imposto negativo. Resumir mais ou menos? Muito bem resumido, né, Marcos? Estou vendo que você, como médico, é um excelente financista. Pô. Pois é, olha, é incrível, porque a gente imaginar isso no Brasil é impossível, porque uma vez que você, primeiro, o dinheiro por si só não vai servir como garantia. E uma vez que você adquiriu um imóvel e ele já é garantia, ele não serve para outro. É diferente do desenho americano, que a mesma propriedade pode ter um, um, um primeiro loan, um loan em cima do outro e um terceiro em cima do segundo. O que nos mostra a versatilidade que é a economia americana, que está sempre permitindo muita criatividade, muito empreendedorismo e muita alavancagem. E olha, eu vou repetir, para você que está assistindo e conhece alguém que gostaria de aprender, são informações preciosíssimas. Na, na live com o pessoal da Leader Associates, a gente vai descobrindo algumas coisas que, para quem empreende no Brasil, paga imposto lá e tem a dificuldade que é a carga tributária, você nem imagina. E aqui você colocou algumas soluções de estruturar uma operação que é fantástico. Com o mesmo dinheiro, você alavanca ele várias vezes e pode, não, além de ter receita, ter a possibilidade de pagar com renda vários imóveis ao mesmo tempo. Impressionante essa explicação sua. E aí me fala, como é que você vê há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Estamos com a empresa aqui há 30 anos. Eu estou morando em 30 Boca há anos. 23. Então, você já viu empresas americanas empreendendo no Brasil e empresas brasileiras vindo para os Estados Unidos. O que você acha? O empreendedor brasileiro, ele tem condição de empreender em solo americano? Olha, não só ele tem condições, como não há país mais amigável para investimento estrangeiro do que os Estados Unidos. Primeiro que você pode investir aqui sem ser residente, nem sequer cidadão. Há toda uma liberdade dentro da legislação americana que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, claro, o Brasil incluído, pode empreender aqui nos Estados Unidos sem ser residente aqui. Segundo, porque há mais ou menos 2.300 formas dos governos americanos ajudarem ao empreendimento nos Estados Unidos. Veja você, 2.300 formas, dito pelo diretor da Select, que é a entidade do governo federal americano que ajuda as empresas estrangeiras.
se estabelecerem aqui. E aí, Neymar, há tantas formas de ajuda. Eu me lembro que tinha o anterior governador da Flórida, o Rick Scott, ele sempre nos dizia o seguinte, nas reuniões que a gente mantinha regularmente. Ele fazia duas perguntas. Primeiro, Barbieri, como é que eu posso fazer para suas empresas terem mais lucro? Olha só. Logicamente, não as minhas empresas, as empresas dos nossos clientes. Aham. Segundo, como eu posso fazer para gerarem mais emprego? Acabaram as perguntas. Nunca teve aquela terceira, bom, não esquece de mim na eleição, essas coisas não Que acontecem. Né? incrível. Aí, eu normalmente levava uma lista do que o Estado poderia ajudar ou aquilo que o Estado poderia deixar de atrapalhar, o que mais ou menos era a maioria dos casos. Certo? Bom, ele pegava a lista, passava para o assessor dele e nós íamos para a casa dele jantar ou almoçar, dependendo a hora que a gente estava se reunindo. E antes disso, o que ele fazia? Pegava a lista anterior e nos prestava conta do que havia feito, que ele já fez. Olha, Olha só. isso aqui eu já estou resolvendo com o nosso lobby em Washington, porque é uma decisão federal, eu não posso tomá-la aqui. Com esses condados que não estavam ajudando, não estavam tirando aquela burocracia, eu já dei um pito neles e se eles não ajudarem isso, eu vou cortar certas vantagens que eles têm no governo do Estado. Essas outras solicitações já foram feitas. E aí, Neymar, tem um número enorme. Eu acho que a nossa área de relações de governo é talvez um dos fatores mais diferenciadores da Oxford aqui nos Estados Unidos. Sim. Aí você vai falar com eles, bom, peraí, eu preciso para essa empresa aqui, para ela ser competitiva, e logicamente você tem que fazer um trabalho, uma lição de casa bem feita, com um business plan bem estruturado, etc. Eu preciso de uma redução do custo da energia nessa indústria. Mesmo que a indústria não seja sua, que a empresa brasileira não esteja colocando a sua indústria aqui, ela vai ter uma possibilidade de levar esse assunto como solução para a empresa onde está contratando as horas disponíveis da empresa. Olha que lindeza. Incrível. E olha, e a coisa funciona tão rapidamente, vou te dar um outro exemplo real. Nós tínhamos marcado conversar com o Rick antes de um jantar que ia haver aqui, porque estaria vindo para o sul da Flórida, que é bem mais confortável falar com ele aqui do que até Tallahassee. Você sabe que é uma viagem horrorosa, distante. Sim. Só tem um voo por dia de manhã e uma noite que sempre volta antes da hora que você terminou a reunião. Bom, então, é pior que Brasília. Aí o que acontece? Você vai para ele e fala, olha, eu precisaria falar contigo. Ele falou, não, eu estou indo para ir para o sul tal dia. Vai ter um jantar aí da Enterprise Flórida, você chega uns 15 minutos antes, a gente vai lá e conversa, vamos ver o que você precisa de ajuda. Um pouquinho antes, logicamente, você tem que chegar antes da hora, cheguei antes da hora, e o diretor lá, o Manny, que é o diretor executivo da Enterprise Forum, falou, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Bom, começa pela má, né? Sempre é melhor começar pela ruim, porque a outra depois conforta. O governador está running late, ele está atrasado na sua atividade, e ele vai chegar aqui em cima da hora, às 8 horas da noite, que era a hora do jantar, então ele não poderá ter a reunião marcada contigo antes. Ok, beleza. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que ele pediu para eu tirar alguém da mesa dele e colocar você do lado dele, porque vocês vão conversar durante o jantar. Veja a vontade que o poder público tem de ajudar, dentro da sua pergunta, a instalação de uma empresa que vem de fora. E só para acabar esse exemplo, durante o jantar eu levei justamente uma das questões, entre umas 20 que eu tinha com ele, que era sobre o custo da energia. Ele falou, chamou o assessor dele, que estava em pé, não estava sentado na mesa, né? A assessora que trabalha, né? Não é que nem no Congresso Nacional, que ele ganha um monte e não aparece, né? Uau! Então, ele falou, o presidente da FPL, que é a entidade que cuida da energia aqui no sul da Flórida, que você conhece, ele está aí? Claro que está. Então, por favor, se ele pode fazer a gentileza de vir aqui à mesa. Veio a ter conosco, o governador não levantou, mas disse, olha, você pode fazer a gentileza de ver o que nós podemos fazer para diminuir a energia desse projeto aqui, que está muito interessante para a Flórida, são tantos empregos a serem gerados, etc. Aí ele falou, olha, mas, claro, a gente tem um programa para quem está abrindo indústria aqui.
O governo falou, não, ele não está abrindo indústria, não. Ele vai usar a capacidade ociosa da indústria instalada, que dá na mesma. O conselho do Sim. governo dá na mesma. Ah, ok. Bom, resumir a história. O cara falou, beleza, pediu meu cartão, eu dei a ele. No dia seguinte, isso, o jantar terminou às 11 horas da noite. Quando foi 8h30 da manhã, ele estava ligando no nosso escritório, o presidente, com o diretor de apoio ao desenvolvimento industrial do Estado, da FPL, do lado dele, falando, olha, doutor Barbieri, eu conversei com ele, é perfeito aqui, a gente vai poder dar 25% de desconto na conta de luz das empresas. Que isso? E eu só queria saber que hora o senhor pode receber o nosso diretor aí, para o senhor dar o plano a ele e as empresas que vão ser beneficiadas. Ora, é um pouco diferente com as coisas que acontecem no Brasil, mas é um fato verdadeiro, certo? É um fato que eu participei diretamente. Barbieri, esse exemplo seu descreve de uma forma muito clara como é que é a relação do poder público com o empresariado aqui. Só para confirmar o que você está falando, alguém poderia pensar, não, mas Carlos Barbieri está há 30 anos, ele é uma autoridade e o governador só falou que era com ele. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma clínica e pedi ao meu filho que fosse à prefeitura de Pompano para resolver determinada questão. E ao chegar lá, a pessoa responsável falou o seguinte, olha, isso aí só pode ser tratado com o prefeito, e o prefeito não está. Meu filho não está, vem embora. No outro dia, o prefeito ligou para ele. Eu falei assim, pai, eu tomei um susto, porque olha, aqui é o prefeito de Pompano, e eu fiquei sabendo que o senhor me procurou aqui, em que eu posso lhe ajudar? Você vê que Então, coisa olha que linda. coisa incrível. Não foi a secretária que ligou. Eu fico imaginando, porque às vezes que eu tentei falar com um prefeito no Brasil, não é lá um processo tão simples. Então, o prefeito ligou para uma pessoa que ele não sabia quem era, pela simples razão que aquela pessoa foi ao poder público solicitar ajuda e ele não estava lá. Então, é incrível esse testemunho seu, porque o empreendedor brasileiro ele não tem ideia de como o Estado e o poder público americano ele se esforça na tentativa de atrapalhar o mínimo possível e permitir o máximo de alavancagem que cada segmento necessita. Sim. Então, ele disponibiliza os projetos, ele disponibiliza o recurso e você que sempre trabalhou no apoio, no incentivo de empresas, inclusive órgãos que dão consultoria, muitas vezes gratuita, dão todo o suporte, fazem business plan, fazem plano de negócios, sempre na perspectiva, o que o poder público pode fazer para te ajudar. Isso é uma coisa incrível, que muitas vezes a pessoa só percebe quando está aqui. Uhum. Exato. Agora, a questão básica nossa, da diferente cultura que nós trazemos aqui, é que você tem que seguir as regras. Aqui não tem um jeitinho, não tem eu sou Perfeito. amigo de tal fulano, não tem uma pré-apresentação. Tem muita gente que fala assim, olha, eu cheguei nos Estados Unidos, estou precisando de X milhões de dólares para fazer um negócio. Isso eu não usarei a palavra americana para isso, porque é ofensiva, certo? Mas digamos que é tolice, certo? Para ser uma palavra educada, certo? Mas é besteira, isso aqui não existe. Né? Como no Brasil, que às vezes você está conversando com o pai de um colega do seu filho na escola, e muitas vezes as pessoas confiam nisso. Não é bem assim, não. Aqui a coisa é objetiva. O que eu tenho para dar em garantia, como é que eu vou poder operar. E, voltando ao seu tema inicial, bom, eu vou fazer um investimento, faço um projeto, faço um lindo plano de negócio. São 5 milhões de dólares, eu tenho 1 milhão para começar, eu tenho mais um crédito no Brasil de 1 milhão, e a gente tem feito muita transferência de linha de crédito do Brasil para cá, porque, em geral, o empresário tem um bom crédito aí, mas não quer tirar do seu capital de giro porque ele precisa, particularmente agora. Sim. Certo? Mas eu vou precisar de mais 3 no terceiro ano, porque ainda estou em fase de expansão da minha franquia, do meu negócio, aquela coisa toda. Isso tem que ser feito antes. Você tem que começar a trabalhar isso no primeiro dia, porque aquela nossa forma normal de, não, depois eu vejo como é que fica, vamos nadando que no final eu sei como chegar na praia, não funciona.
Então, daí Olha, aquela velha linha olha, brasileira. olha, olha o que você está falando, a importância do planejamento e do rigor com a lei. Eu, logo que cheguei aqui, você conhece essa história, eu montei minha clínica, eu mobilei a clínica, eu contratei as pessoas, eu só esqueci de uma coisinha, saber se eu tinha todas as licenças para abrir. E eu levei um ano com todos os custos operacionais de locação de profissionais contratados para começar a funcionar. Porque aqui não tem como você abrir para depois resolver. Você primeiro resolve e só pode abrir na hora que tiver tudo corretamente. Qual que é a diferença? É que a regra é clara. Não tem duas interpretações. Uma vez que está escrito, o que está escrito é a única coisa que precisa fazer. Mas esse alerta seu é fantástico. E aí, baseado nele, me fala o seguinte: que conselho você daria para um empresário, para um profissional ou uma família que pensa em fazer essa transição? Ou a transição da sua empresa, ou a transição da sua família saindo do Brasil e mudando para os Estados Unidos, ou não saindo do Brasil, mas transferindo apenas a sua empresa. Que conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, eu gostaria de considerar o seguinte: ao longo desses 30 anos, nós fizemos a transferência de centenas de empresas do Uau! Brasil para cá. E eu não tenho nenhum caso em que o centro de produção nos Estados Unidos venha a ser mais caro do que manter esse centro de produção no Brasil. Então, por quê? Porque nós temos uma falsa ideia no Brasil que o Brasil tem uma mão de obra barata. Isso é uma tolice. A mão de obra no Brasil é extremamente cara. O Sim, trabalhador ganha pouco porque ele custa mais do dobro, e você, empresário no Brasil, conhece bem essa regra, do que você paga para ele. O que ele recebe em si é um terço ou metade do que ele custa. Enquanto que aqui você tem um custo do empregado que gira em torno de 20%, 21%, inclusive a parte dele. Ora, sem dúvida. então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer as regras. O melhor investimento que ele pode fazer é não perder dinheiro. Ou seja, eu não estou preparado para entrar nos Estados Unidos, vale mais do que tentar entrar e querer aprender aqui durante o percurso. Porque, como diz a velha piada, a maneira mais fácil de você voltar ao Brasil com $1 milhão é chegar aqui com 2, né? Porque, Desse jeito. porque você vai chegar e vai perder metade e vai desistir do texto. Porque se você investir 5, 10, $20 mil para planejar a sua vinda, até que seja, na pior das hipóteses, para você constatar que não está preparado para vir, é Sim, melhor do que você apostar. é mais barato que os 2 milhões. Exatamente. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Planeje a sua vinda. Segundo lugar, planeja isso do ponto de vista familiar. Nós temos, você sabe, uma empresa nós somos broker na área de real estate. Uma das 10 empresas é essa. O primeiro conselho que a gente dá para a pessoa não caia na conversa do corretor, alugue uma casa. Porque você não sabe se o seu negócio vai estar naquele local, certo? Você não sabe se a sua família vai se adaptar àquela região. Você não sabe se as escolas que estão lá são as melhores escolas públicas ou se elas são aquelas que os seus filhos querem cursar. A mudança de país é um planejamento de Estado, é um planejamento estratégico em que a família toda tem que estar envolvida, os filhos, a esposa, porque senão não vai dar certo, certo? Ou uma Mas já que você parte vai está ficar falando infeliz. nisso, tem uma piadinha que eu conheço, que se você achar um corretor que quer te ajudar, corre dele. É melhor um que você vai pagar para ele fazer o trabalho dele. Se o corretor te procurar dizendo que quer te ajudar, é mau sinal. Cuidado, né? Cuidado. Porque tem muitas coisas que você tem que fazer, certo? Antes de decidir. E mesmo que alguns corretores da nossa empresa não se chateiem um pouco conosco, mas a regra é essa. Em primeiro lugar, o interesse do cliente. O cliente, para nós, é um pacote. É a mudança Óbvio. da família, é o investimento, aquela coisa toda. A segunda cautela que eu recomendo muito que a pessoa tenha, e não estou querendo desmotivar, ao contrário, eu quero Sim, motivar para que a coisa dê certo, é saber, bom, quanto vai custar a minha vida nos Estados Unidos? Porque tem sempre aquele cascateiro mentiroso, aquele cunhado inútil, que chega e fala, não, por 2 mil você vive. Pô, que é isso? Eu falo. aonde, né? Agora, ele considerou o seguro,
ele considerou as despesas, as despesas não normais, no caso do Brasil. Não, Sim. tem que ser objetivamente, tem que sentir o que ele vai gastar, certo? Então, planeje, veja que você tem condições. Não brinque de casinha, porque a coisa mais linda para quem chega, e eu, logicamente, já passei por essa experiência, é você brincar de casinha. Você vai lá, compra móvel novo para pagar em 30 meses, compra um carro novo para pagar em 60, coloca a decoração de acordo com o sonho da sua vida, compra um barco, né? Sim. Uma E cedo ou lanchinha. tarde a conta chega, hein, Carlos? Exato. E você tem o quê? Você está só criando um centro de despesa. Onde é que está a receita para isso? Sim. Um ponto adicional que a gente insiste com a pessoa: não planeje a sua vinda baseado na receita em real. Você que vive as duas vidas sabe disso. Eu, Poxa. quando a minha família trouxe para cá, isso há 24 anos atrás, eu tinha um imóvel em São Paulo, onde era o nosso escritório, na Avenida República do Líbano, que foi alugado à época por R$ 25.000. R$ 25.000 à época, que o dólar estava menos de 1, estava 0,79, Poxa. davam 26 mil e poucos dólares. Uau, Isso tem tempo, hein, Carlos? tem tempo. O que aconteceria se eu tivesse me baseado apenas na receita em real? 2 anos e pouco depois, essa receita baixou a US$ 6.000. Uau. Certo? E eu tenho visto isso, você seguramente tem visto isso com seus amigos, que Muitas acontece todo vezes. dia. O dólar é uma moeda forte e o real é uma moeda fraca. Então, de repente, o dólar saiu de lá de 0,70 e pouco para 2,20, assim, no estado de dedos. Quantas pessoas chegaram para nós e falaram: não, eu vou comprar essa casa e vou pagar essa prestação, porque não é muita coisa. Quando o dólar estava a 3, o dólar foi a 4. Outros compraram a 4, o dólar foi a 5,5. Ora, quando você tem que ter um equilíbrio da sua despesa na moeda aonde você vai gastar. Por isso, você lembra o projeto que a gente até falou no ano passado, do Aposente-se em Dólar. Sem dúvida. E não vale só para aposentadoria, vale para sua mudança, porque dentro dessas aplicações, voltando um pouco ao tema inicial, você pode planejar quanto você precisa de receita. Então, se você vai ter, sei lá, eu vou ter 5 mil de despesa por mês. Esse é o básico, sem isso eu não como. Você não precisa ir ao restaurante todo dia, você não precisa fazer viagem, mas 5 mil, a família está contente e feliz. Ora, você tem que fazer um cálculo. Bom, eu para ter essa receita, isso a gente faz todo dia, graças a Deus, evitando problemas para o cliente, certo? Olha, você vai fazer essa aplicação, vamos conseguir esta alavancagem, mas de maneira que você saiba que no dia que você precisar, essa receita está assegurada, está entrando no seu banco. Perfeito. Certo? Aí a pessoa fala: bom, mas eu não quero mudar para os Estados Unidos, eu quero ter essa receita em dólar para garantir a minha aposentadoria ou para ter uma receita. Eu já tenho um valor disponível, eu quero ter uma receita em dólar, melhor ainda. Melhor Mas, ainda. se você está mudando, nunca o faça sem ter a perspectiva de ter a sua receita em dólar. É melhor vender uma casa que, por metade do valor que você acha que ela tem, mas garantir que a receita é 100 dólares. E aí vem um segundo ponto que eu sempre posso destacar. Nós temos um trauma no Brasil de investimento imobiliário. Porque todos nós sabemos que para pôr um inquilino inadimplente para fora é uma briga de faca. Quase impossível. Quase impossível. Nós sabemos que a liquidez do imóvel é modesta, né, para ser também educado, certo? E nós sabemos que a variação do valor do imóvel no Brasil é muito dependente de fatores políticos, né? Em que você não pode prever. A economia você pode prever, a política, mas no Brasil, é quase impossível, né? Ora, se essa é uma realidade, certo? Vamos analisar a mesma realidade aqui, em que quando você vai alugar uma casa, isso no investimento que a gente faz para garantir a receita em dólar, a gente sempre destaca: primeiro, o inquilino, para entrar numa casa, ele tem que deixar 3 aluguéis antecipados. Ora, esses 3 aluguéis significa o quê? Que ele só entra se ele já tiver pago o primeiro mês. Você não recebe ao final do uso do primeiro mês. Segundo, o segundo aluguel que ele deixa depositado é o último. Porque se acaso ele quiser ser espertinho e sair antes, ele já deixou pago. E se acaso ele não pagar e você precisar colocar ele para fora, você tem
2 aluguéis disponíveis na sua conta bancária, certo? O Incrível. primeiro, porque ele só fica na sua casa se ele tiver pago antecipadamente, e o último. Aí, se ele não pagar, você entra com uma eviction, que é como a gente chama o despejo aqui nos Estados Unidos, muito provavelmente, em menos de 30 dias, o juiz já despachou, mandou o xerife na casa do cara, falou, olha, você não pode mais entrar nessa casa, não é mais sua. Pô. E se você tem alguma coisa lá dentro, é garantia do locador, né? Olha só. Certo? Não é mais seu, porque você está devendo, certo? Bom, e se a pessoa tem uma eviction, ela tem um despejo, ela muito provavelmente vai levar 5 a 7 anos para alugar uma casa de novo. Então, é a última coisa que a pessoa deixa de pagar é o aluguel, porque ele pode até não ter o carro, mas ele tem que ter onde morar, certo? E se tiver que sair, ele cria o mínimo de dificuldade possível. Ele mesmo se oferece para sair. Exato, não posso pagar, eu vou sair, eu não quero ser despejado, certo? Então, aquele trauma que nós trazemos desde o Brasil com relação à locação não é da realidade americana, porque aqui, a cada ano, você chega e aumenta o aluguel ao seu bel prazer. Nunca se faz um contrato, pelo menos em geral, de mais de um ano, e ao final do 10º mês, você pergunta para o inquilino, você quer continuar? Você tem 2, 3% de aumento. O cara pode falar sim ou não, ou você pode negociar. Bom, a situação agora não aumentou tanto os aluguéis da sua região, vou deixar como está. Mas é outro animal, como se diz aqui, certo? É completamente diferente. Carol, eu queria te perguntar uma coisa, que é uma das crendices, é uma das lendas. Para investir no mercado americano, só se você for rico, você tem que ser milionário para investir no mercado americano? O que você acha? Olha, aí eu vou usar um pouco meu chapéu de advogado, né? Depende. Sim, Advogado o adora que é ser depende, né? Porque rico, né? nunca ele responde nada certo, né? Mas, É lógico. na verdade depende. Por quê? Tudo depende da sua expectativa e da sua possibilidade. Vamos supor essa operação estruturada que nós estamos falando. É mais ou menos claro que se você investir menos do que, vamos pegar um número redondo, $125 mil, você não consegue alavancar. Por quê? Porque com Perfeito. $125 mil, você vai ter $100 mil emprestado, e com esses $100 mil você vai comprar uma casa de 300 mil. Então você tem um primeiro fator. Ah, mas eu só tenho 50 mil. Ok. Aplicando 50 mil no mercado financeiro, você espera chegar ou vai acrescentando as outras coisas, mas você não perde dinheiro. Você vê agora esse mercado, que alguns falam maluco, mas é um mercado totalmente previsível, certo? Quem aplicou no mercado financeiro, a gente tem vários fundos que nós aplicamos, eu inclusive apliquei, sei lá, 100 mil, provavelmente em março você atualmente tem 160, 150, certo? Já pensou? Que Porque incrível. se previa, quer dizer, aí tudo é uma questão de análise econômica, análise emocional, né, como a gente Sim. fala, o mercado emocional, mas principalmente o risco que você queira tomar, certo? Eu não aconselharia ninguém a tomar o risco de bolsa se esse dinheiro você fosse precisar amanhã, porque o dinheiro em fevereiro valia 100, em março estava valendo 55, 60, certo? Ou 70, em abril foi 80 e foi subindo, hoje já está valendo 100 e tanto, certo? Ok. Se eu fosse precisar do dinheiro, eu não aplicaria nesta forma, eu aplicaria no certificado de depósito, a prazo fixo, etc. Mas há investimentos para todas as disponibilidades financeiras. Para Depende. ter todos os bolsos. E a pergunta é: esse mesmo recurso aplicado hoje no mercado brasileiro, por mais que ele tenha um resultado, ele jamais vai se comparar com a variação cambial. Ou seja, para cada, eu repito, para cada dólar ganho, você está multiplicando a sua receita em real em 5,5 vezes. Essa é uma constatação que, em geral, Neymar, você sabe disso, as pessoas não fazem. É uma coisa incrível, porque digamos que você não tenha grandes valores na casa dos milhões, mas não importa quanto for, você está multiplicando por cinco Sim, vezes. exato. Se você ganhasse 2% em dólar, você estaria, como você falou, 2 vezes 5, certo? Exatamente. Quantas pessoas investiram aqui conosco nesses anos todos, com dólar 2 a 3 a 1,60, a 4 ou até a 5,
e agora ele está precisando desse recurso porque ele está numa situação financeira, digamos assim, um pouco mais apertada. Perfeito. O que é que a gente vai estudar para ele? Qual é a menor maneira de você transformar esse recurso, não para sair da posição dólar, mas para alavancar novamente esse dinheiro, Fantástico. para levar em real Fantástico. para o Brasil, de forma que você não saia da sua posição, mas transforme esses 5 em 1, né? Ou esse 1 em 5, para ser mais claro, certo? E leve para lá. Essa é a vantagem de você ter uma moeda forte. Ela Ei, sempre está te Carlos, trazendo vantagem. como diz você, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Sempre a ruim primeiro. A ruim você não vai acreditar, nosso tempo está quase acabando. Nós estamos há 1 hora conversando, você acredita? Que maravilha, pô. Fico contente. É. Passou que eu nem senti. Por isso que é bom Pois é. falar com gente inteligente. Oh, e a boa é que eu estou impressionado. Conversar com o Carlos é sempre uma aula, é sempre uma avalanche de boas notícias e de informação. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter que voltar várias e várias vezes, porque há muitas lendas, há muitas percepções do brasileiro que está no Brasil, que ele acha impossível vir para solo americano, e muitas vezes você colocou muito bem, é falta de planejamento, é falta de informação, é falta de conhecimento. Como nós estamos com 4 minutos, você tem 2 minutos para dar uma palavrinha final para quem nos assistiu. Eu vou gravar essa live, que eu não tenho dúvida que ela vai ser revisitada por muitas pessoas. O que você fala para esse brasileiro que achava que era impossível investir ou que era possível empreender em solo americano depois de ter auxiliado tantas empresas a fazer essa transição? Olha, eu digo o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos não é um país de mágico. E nem acredite que brincar de casinha é uma coisa boa. Porém, seguramente os Estados Unidos é a economia mais forte do planeta, é a empresa mais, o país mais sólido e aquele que, em primeiro lugar, vai sair dessa crise toda. Então, eu recomendo o que eu fiz no passado, não perca a oportunidade de raciocinar sobre a possibilidade de mudar para os Estados Unidos ou investir aqui. As duas opções são válidas, conjugadas ou isoladamente, certo? Agora, não arrisque-se uma relação apenas benefício. Entre na relação custo-benefício, certo? Porque você sabe, né? Tinha o nosso ex-presidente do Banco do Brasil aqui, o Cássio, ele sempre diz o seguinte: se você encontrar 5 brasileiros aqui, provavelmente os 5 serão realtors, 6 serão consultores e 7 estão querendo te ajudar, certo? Então, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas a gente tem 47 anos de vida, certo? Graças a Deus, é muito solidificado ao longo desse tempo. Consulte a nós ou consulte uma outra empresa com tradição, com experiência, porque senão a chance do erro é muito grande e a chance de perder dinheiro maior ainda. Uau. Olha, eu queria agradecer demais o Carlos. O Carlos falou uma coisa que sempre me impressiona, que a prioridade dele é sempre o cliente. Fazer o melhor para o cliente, que é quem vai dar perenidade ao negócio. Nós temos um curso que eu não sei se ele lembra, que ele ministra para esse curso, para mim, a cátedra de ética. Sempre Carlos está falando sobre ética e ele realmente é uma referência em toda a nossa comunidade. Queria agradecer demais, Carlos Barbieri. Ele é o presidente do Oxford Group, uma empresa com mais de 30 anos que tem ajudado centenas de empresas, milhares de pessoas a fazer essa transição de forma legal, de forma ética, a ponto de gerar emprego, gerar renda em solo americano e permitir que a sua empresa faça a sua família ou empresa faça a transição de forma o mais adequada possível. Carlos, muito obrigado. Nosso tempo acabou. Vamos marcar de novo. Vamos lá. Graças Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço Valeu, grande. meu amigo. Boa sorte.